Muito bem. Olá, boa noite, comunidade e plataforma TDB, alunos do curso Workflow e para quem está aqui pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos à nossa série de entrevistas TDB. Lembrando que essa série de entrevistas é patrocinada pela empresa Trauma Dental Brasil, que foi criada em 2020 com o objetivo de conectar profissionais, produzir conteúdo sobre a traumatologia dentária, baseada nas melhores evidências científicas e práticas clínicas. Hoje, o Trauma Dental Brasil também oferece cursos e mini-cursos online, presenciais e a plataforma por assinatura. Para saber mais sobre os nossos produtos e serviços, veja na bio do nosso Instagram. Mas vamos lá, daremos sequência na série de entrevistas com os principais representantes, né, dos projetos de extensão em traumatologia dentária do Brasil. E hoje temos a honra de receber aqui a professora Érica Carvalho. A professora Érica Carvalho, ela é especialista em endodontia, mestre em endodontia, doutora em endodontia, professora associada de endodontia da Faculdade de Odontologia da UFBA, coordenadora da disciplina de endodontia clínica da UFBA, da FOUFBA, né? E coordenadora do projeto de extensão em traumatismos dentários da FOUFBA. Então, seja muito bem-vinda, professora Érica, e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Olá, boa noite a todos. Eu que agradeço, professor Rogério, pelo convite, né, pela oportunidade da gente estar falando um pouco do nosso trabalho, pela experiência, né, sendo trocadas desde o início dessa série de entrevistas. Eu pude assistir ou ouvir, né, quando eu não consigo assistir ao vivo, mas ouvi depois, quase todas. E parabenizá-lo pela iniciativa, né? Muito interessante, muito importante, e muito enriquecedora, né? Porque a gente vê outros projetos, alguns desafios que nós estamos enfrentando e outros projetos também, e aí saídas, né? Disponibilizando conhecimento, é muito interessante. Parabéns pela iniciativa. Obrigado, professora, obrigado. Pois bem, mas vamos então começar a nossa entrevista, né? E a nossa entrevista, ela sempre passa por entender um pouquinho, né? Como surgiu o projeto, né? Como surgiu e há quanto tempo, né, existe o projeto? Então, eu, desde a graduação, né, algumas aulas de graduação, me despertei o interesse, né, pela endodontia já e pelo traumatismo. Mas a minha especialização não foi minha linha de pesquisa, nem nada. E quando eu fui fazer o meu mestrado, lá em Taubaté, eu comecei, foi o meu mestrado, né, minha pesquisa de mestrado e de doutorado, terminou coincidindo e sendo sobre a função dentária, né? E quem me orientou, né, a professora Denise Pontes, da Universidade de Taubaté, ela tinha um projeto e caiu assim de paraquedas. A gente fez trabalhos com avulsão, né, em ratos, em animais, né, tanto mestrado quanto doutorado. E aí terminei o doutorado, aí passei no curso da UFBA, né, e entrei como professora da disciplina de endodontia. E eu começava a observar que alguns pacientes na disciplina que sofreram traumatismo, eles eram atendidos normalmente como outros pacientes, né? E eu percebia que tinha que ter aquele acompanhamento, né? Na universidade, a gente já tinha um projeto, né, da professora Alessandra Castro Alves, que inclusive é minha parceira, né? Ela é professora da odontopediatria, ela tem um NEPT, na época não era nem o NEPT, era um outro projeto que ela fazia pesquisa nessa área e já tinha, né, um grupo, só que ela era com foco mais em crianças e adolescentes. E eu via uma lacuna porque tinha pacientes adultos, pacientes atendidos na endodontia, que precisavam também de um acompanhamento, de um tratamento assim especializado. Então eu já tinha essa vontade, mas não tinha uma organização. Então, oficialmente, né? Como o projeto, assim, a gente começou desde 2014, fazer alguns grupos de estudo, eu reuni alguns monitores, a gente começava já a fazer trabalhos, TCCs nessa área, né? Trabalho de conclusão de curso nessa área, iniciação científica, e aí, como extensão mesmo, a gente colocou em 2020, apesar de já iniciar em 2014, mas como extensão, né, registrado pelo sistema da universidade, foi a partir de 2020. E Entendi. aí
A gente está bem. Pois ainda já pegou um desafio grande que foi a pandemia, né? Foi um outro cenário que com certeza deve ter impactado bastante. Na verdade, a gente começou, né, com os atendimentos dos pacientes e parou tudo. Mesmo assim, a gente deu continuidade, é, online, né? Então, a gente fez muitos trabalhos, inclusive com todos os professores da endodontia participando, né? E aí a gente, toda semana, discussão de caso clínico, discussão de artigo científico, e organizamos as planilhas de tudo que a gente já vinha fazendo, mas não estava ainda organizado oficialmente como um grupo. A gente teve a oportunidade, né, durante a pandemia e também de disseminar. A gente tinha alunos de, do Rio Grande do Sul, alunos, né, do Amazonas, então do norte a sul do país, a gente começou a conhecer, fez um Instagram, começou a divulgar mais. E aí, por esse lado, foi importante, né, pelo lado da divulgação. Agora, realmente, com relação aos atendimentos, né, a gente ficou bastante tempo sem poder, né, Mas foi realizar. o problema que todos nós vivemos, é isso. Geral, Foi universal. Pois bem, então nós estamos desde 2010 que o projeto já acontece, é isso? 2014. 2014, e É, aí ele se oficializou em 2020. isso. Vai um período de maturação, né? Vai um período de É, maturação. 2014 a gente ficou como grupo de estudos, né? Aí 2020 a gente passou oficialmente para a extensão. Perfeito, perfeito. Bem, e ao longo desses anos, né, de prévio e depois como projeto, enfim, quais foram os principais desafios enfrentados, né, ao longo desse caminho? Hum, Universidade pública, a gente tem bastante desafio. Então, essa, É, inclusive, nós estamos em greve, né? E sim, por melhorias. Então, assim, a gente passou por desafios estruturais, né? A gente tem bastante desafio estrutural, financeiro. Então, a gente quer usar cimentos de melhor qualidade, a gente quer fazer tomografia em muitos pacientes, né? Não digo 100% dos pacientes, mas e muitas vezes não a faculdade não arca, né, com essas tomografias. E às vezes o paciente não tem condições financeiras de fazer. Então, é uma dificuldade. A gente pede daqui, pede dali, pede uma coisa da radiologia, e aí o paciente, quando tem condição, ele faz fora, e traz para a gente, né? Então, essa documentação é complicada, então, os problemas estruturais e aquele problema, né, do acompanhamento, da conscientização da comum, população. né, também, que é o problema de todos nós, é o paciente retornar para a gente poder verificar como está evoluindo, né? Aí, então, um acompanhamento, a gente, hoje mesmo, à tarde, a gente estava discutindo alguns casos muito interessantes, mas que o paciente sumiu. E liga, 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 aí as meninas dizendo, eu ligo domingo de noite para ver se me atende, manda mensagem, e não consegue, né? Retorno. Alguns pacientes, quando eles retornam, a gente já esqueceu dele, aí ele volta assim do nada, de paraquedas. Então, esse é um grande desafio, né? Conscientização da população, né? Da importância do acompanhamento e o retorno do paciente. Tá. Vocês hoje estão estruturados no atendimento clínico. Tem alguma parte também de projetos de educação? Como é que funciona como é que é a estrutura do projeto aí da UFBA? Ah, me corrija, professora, é UFBA mesmo que fala? Isso, Eu, é. eu vi alguém falando, falei, vou tentar falar assim, mas é correto então, UFBA. Eu até me surpreendi, porque geralmente quem de fora chama o FBA, né? E aqui a gente chama vulgo UFBA. Ah, perfeito. É, então, é, nossos atendimentos clínicos, né? De segunda-feira à tarde, acontecem Sim, toda segunda-feira à tarde. Alguns casos a gente leva para a endoclínica também, na terça e na sexta à tarde, quando é necessário. Nós fazemos discussão de artigo científico, né, só artigos mais atuais, quinzenalmente. Nós temos os conteúdos do Instagram, né? Estamos também atuando. A gente tem as pesquisas em andamento, né? Atualmente eu tenho 10
sou a coordenadora e sou praticamente a única professora que fica na clínica, né, todos os dias. Então, eu tenho como parceiros a professora Alessandra, que eu já falei, da odontopediatria, Castro Alves, sempre ela nos apoia em alguma coisa. Querida professora Alessandra. Depois eu vou contar Temos, a experiência com a professora, né? Se ela me permitir no final. sim, Emanuel, que é da ortodontia, o professor Emanuel Braga, que é da ortodontia, ele também é de Brasília. Ele Maravilha. é professor da ortodontia, ele sempre nos auxilia nos casos que a gente precisa de movimentação ortodôntica, né? Algumas publicações também ele entra como autor. A professora Sandra Sardinha, da cirurgia, né? Então, a gente estava semestre passado com a professora Thais Mutato, que é da Endo, mas ela tem um pé na dentística, então ela sempre nos dava apoio na parte de dentística. E agora a gente está também atuando muito em prevenções, né? Então, os meninos estão indo em escolas para trabalhar com tanto os alunos, né, de escolas municipais, né, escolas públicas aqui de Salvador, quanto com também os funcionários, os professores e os funcionários. Então, a gente está fazendo agora, atualmente, esse semestre, a gente está com esse projeto. E também de divulgação nas universidades, ou nas unidades de pronto atendimento, né? Sim. Nas UPAs aqui, a gente também tem um link com o pessoal do Hospital Geral do Estado, todos os pacientes lá, quando são atendidos, precisam, né, de acompanhamento, de trauma, eles atendem muito traumas de face, né? E aí, Sim. trauma dentário, eles encaminham para a gente também. Bastante coisa. E a gente percebe aqui que também tem essa necessidade, né? Traumatologia dentária não se faz sozinho, né, professora? Tem que ter uma rede de apoio, né? Sim, Então, a ortodontia, como a senhora disse, a odontopediatria, a dentística, né? A radiologia, que muitas vezes, né, nós somos altamente dependentes, né, da radiologia. Enfim, a gente precisa ter realmente uma rede de apoio muito forte, senão a gente não consegue fazer. sim. Que bom que a senhora tem aí o grupo e a gente vai vendo que cada projeto vai se estruturando assim, né? Dessa forma, criando a sua rede de apoio, criando. Então, para quem está pensando em montar projeto, né, já vai com essa visão, né? Não dá para fazer Sozinho não. projeto sozinho, tem que ter uma rede de apoio forte. Pois bem, e então assim, dentro dessas, eu vi que tem muita coisa sendo feita, né? Então, é, isso pode ilustrar também quais as maiores conquistas do projeto, né? Na sua opinião, ao longo desse tempo, né, de 2014 para cá, quais foram, na sua opinião, assim, as maiores conquistas? Ah, é, o reconhecimento, né? Quando a gente começa a ver que vinha do zero e você vê as pessoas já fazendo a associação, né? O link com o projeto, com o grupo, a identificação, até quando vê a nossa logo, né? Tudo, né? É Muito a formação bonitinho, muito bonito, inclusive, né? Diga-se de passagem, gostei muito. a, foram as alunas, ex-alunas que fizeram. Então, eles me ajudam bastante, né, os alunos. Isso, é produto, né? Os alunos que se formam, quando você vem fazendo um bom atendimento, às vezes eles mandam para mim, né, pelo WhatsApp, atendi esse caso, e a conduta foi essa, certo? Aí eu, sim, certinho, assim, às vezes, casos bem complexos, né, que quem não passou pelo projeto não saberia fazer, e a gente vê, né, também, nos concursos públicos sempre tem muitas questões de grama típicos, as publicações também, né, nos traz bastante satisfação. É, mais ou menos. Aí os pacientes, né? Quando a Tá. gente devolve um sorriso, quando a mãe chega desesperada, ou a pessoa, né? No caso de um paciente adulto, você consegue devolver a autoestima. Tem coisas que não tem preço, né? É isso. Então, assim, você ganha com isso? Não, eu ganho, né? A realização é você colocar aquilo que você estuda, aquilo que você acredita, você colocar em prática e você vê a realização, né? De pessoas, né? Você muda completamente, né?
a vida das pessoas. A gente muda a vida, né? Não é só sorriso, a gente muda emocional, a gente muda social, né? A gente muda muitas coisas. Então, isso aí me. E a gente pensa, né, para quem às vezes acha que a qualidade de vida, né, ela não é pouca coisa, né? O social, a capacidade de trabalhar, né? De se sentir bem, de se sentir capaz, né? De poder sorrir, isso é fantástico, né? Só quem vivencia que entende, né, professor? Uma mãe aqui que, só ilustrando, uma mãe que me trouxe um filho com trauma, mas a mãe estava muito desesperada e tudo, e aí depois que a gente cuidou, ela falou, eu vou contar para o senhor a minha história. Eu caí quando adolescente e eu não sorria para nada, por nada nesse mundo. Conheci o meu marido, pai do meu filho, eu não sorria e ele me perguntava por que eu não sorria. E aí um dia eu tive que falar para ele, eu não sorria porque eu tenho um dente, né? Que eu perdi um dente, eu tenho uma prótese que é muito feia, por isso que eu não sorrio, né? E aí ela falou que às vésperas ela fez para casar, ela falou que só casava com dente. E aí ela fez o implante depois de adulta, né, para poder se casar. Então imagina, né, ao longo de toda a vida, adolescência, né, que bom que ela encontrou uma pessoa que a apoiou, enfim, para poder superar um problema que era um problema que ela arrastava, né? Então, são coisas que só quem vive, quem ouve esses depoimentos, consegue dimensionar a importância que é, né, um atendimento e uma, né, a importância da prevenção, né, das pessoas saberem o que fazer logo no caso após o implante, enfim. Temos muita coisa para desenvolver, né, professor? Muita coisa para caminhar. Mas a senhora falou de artigos. E me conta aqui, como é que está essa questão da produção e publicação dos artigos? E nos fale aí de alguns que lhe tocaram mais, que tiveram maior repercussão. De artigos? Artigos, da produção da universidade. Eu. É, é claro, né, que meu mestrado e doutorado, que foi em avulsão e a gente publicou pela Dental Traumatology, né, as duas pesquisas, é, né, marcam, né, foram as minhas Sem primeiras pesquisas dúvida. na área de trauma. Mas como, ó, assim, não sou professora da pós-graduação, Ah, sim. professora da graduação, Perfeito. embora a gente tenha de, não só de graduação no projeto, né, mas a gente também tem aluno de pós-graduação, né? O Perfeito. Jamerson que está aí, ele está no doutorado, inclusive um excelente aluno. A gente tem também cirurgiões dentistas que também estão com a gente e que pretendem entrar na pós, né? São Então, voluntários? sim, Maravilha. Aqui na sim, eu tenho Universidade de Brasília, a gente tem essa modalidade também, que são os tutores, né? Profissionais já formados que entram no voluntários, projeto como tutor. é, então, são voluntários. Assim, então a gente tem os casos clínicos, né, interessantes que a gente conseguiu publicar. E atualmente a gente tem um que foi enviado já, estamos aguardando aí, provavelmente vai ser aceito. Estamos torcendo, temos dois né, em processo de escrita, tá em andamento. Perfeito, perfeito, perfeito. E o seu trabalho no mestrado e doutorado foi sobre a evolução, mas em que parte da evolução? Em que Reimplante tardio, a gente fez o implantes tratamento da tardios? superfície radicular, desses de ratos, né, que eram extraídos, reimplantados depois de 1 hora e meia seco. E aí a gente fez irradiação da superfície radicular com laser de Ah, alta potência. utilização do laser. O laser hoje, né? A gente sabe que o laser na traumatologia dentária, sensacional e incrível, né? É, Então, eu não sei como é que foi o desfecho do laser no seu trabalho. Teve mudanças? sim, diminuiu, porque agora não está mais indicado, né? Sim, claro. Antes tinha aquela indicação da aplicação de fluoreto de sódio em 20 Sim, minutos antes do reimplante, né? E aí a gente já tinha visto, hoje a IADT já não preconiza sim. mais isso.
Mas desde a pesquisa também a gente já tinha visto isso, que o grupo que era deixado no flúor antes do Sim, reimplante era a mesma coisa do grupo de que não tinha feito nada, né, entendi. estatisticamente. Com laser de diodo de alta potência, a gente testou alguns protocolos e aí a gente conseguiu reduzir as absorções radiculares Sim, externas inflamatórias. entendi. Mas reduz, né? Só que aí não tinha o reimplante. O reimplante, que é a readesão das fibras do ligamento periodontal. A Então, anquilose. é. Então, aí no doutorado a gente trabalhou com FGF, né? Fator de crescimento de fibroblastos, com a intenção de ver se aconteceria essa readesão das fibras, e aí não teve muito sucesso, não. Sim, é um problema que a gente ainda não encontrou, né, professora? É um A desafio. anquilose, a anquilose é uma cicatrização, né? E a gente modular essa cicatrização é o grande desafio, né? Muito bem. Muito bem. Em relação a senhora falou de casos clínicos aí. É, no projeto já tem uma dimensão de quantos pacientes atendidos? Olha, sim, semanalmente tem algumas alterações, né? Mas, assim, cadastrados em planilha, que a minha secretária aí, Rebeca, Sim. sempre está atualizando, está em torno de uns 315 Nossa, que pacientes, bacana. Muito 312 bacana. pacientes. Muito bem. Desse universo, conta pra gente aí um caso marcante. Um, Ah, ou mais, né? Fica à vontade, mas conta pra gente aí. É importante a gente saber histórias. Eu gosto muito de histórias. Né? As histórias, elas marcam, deixam mais vivo na nossa memória. olha, eu vou falar de um caso de avulsão, Sim, mas não, porque ele me marcou, assim, a gente está, esse caso a gente está 7 anos de acompanhamento, né? sim, E, assim, o menino, que era menino na época, né, tinha 9 anos, 8, 9 anos, agora ele já tá um rapaz, 16, 17, ele se mudou, e a gente fez o acompanhamento até 2 anos, mais ou menos, 2 ou 3 anos, e ele se mudou para Recife. E aí, o que eu quero, né, assim, o início da nossa conversa, e a gente estava atualizando, que tem a Daniela, ela está fazendo, ela é minha aluna de iniciação científica e a pesquisa dela é com avulsão. Então, a gente está coletando tudo direitinho de todos os pacientes. E esse era um caso que a gente queria muito saber como é que estava, porque foi um reimplante que foi feito em 40 minutos e que até onde a gente acompanhou, acho que foi 18 meses, 20 meses, ele não tinha necrosado, não tinha reabsorção externa e a gente não tinha feito ainda, só acompanhando, né? sim, E aí liga para um, liga para outro, não consegue. Aí ele foi paciente do professor Emanuel, que é o da Horta, e o professor Emanuel, por acaso, tinha o Facebook da mãe dele. Eles se mudaram para Pernambuco, né? E aí a gente perdeu o contato. E aí eu falei, pô, você não consegue? Aí ele, olha aqui. Aí conseguiu pelo Facebook falar com a mãe conseguiu o telefone. Quando eu consegui falar com ela, que foi inclusive tem uns 2 meses, ela chorou quando eu, professora Érica, oh, aí chorando assim, meu Deus, que emoção falar com a senhora. Eu me lembro, tão grata, porque o meu filho está com dente até hoje. Eu me lembro muito desse dia e tal. E aí ela toda assim, sabe aquela mãezona, né? sim, sim. Então, assim, marcou muito. E ela começou a falar, fiquei até sem jeito, né? Que ela começou a chorar no telefone, emocionada, porque se lembrou de todo o atendimento, de todo o acontecido com o filho dela e tal. Mas esse rapaz, esse menino, ele já é um menino, né, que a gente chama, brincando, né, caidor. Porque ele já sofreu um trauma na dentição decídua, então ele era bem novinho, a história dele, né? Então, ele sofreu um trauma que veio no 51, né? E aí veio necessitar de tratamento endodôntico, ainda do decíduo. E aí, por isso, aí quando ele perdeu o dente, né? Depois de um tempo, ele perdeu um dente e
o dente, só o 11 que não tinha erupcionado, ficou retido. Justamente o trauma do 51 afetou o 11, né? E ele foi procurar o professor Emanuel para fazer o tracionamento ortodôntico. Não, lá no curso de especialização em ortodontia, ela querendo saber por que o menino não tinha nascido. Ele estava com todos, né, o 21 já tinha erupcionado e o 11 não. Ainda Aí não. o professor Emanuel fez a panorâmica e aí, não, que fizeram, né, um planejamento de tracionar o dente, ok. E tracionou, instalou o dente, tudo certinho. Assim, ele colocou a contenção. E aí, no dia seguinte, ele foi para a escola brincando com o Ah, colega. meu O Deus. colega saiu, a porta bateu, pá, no dente que tinha acabado de tracionar, né? O Meu dente tinha Deus. dado alta. Que E aí, história. o dente, justamente o dente 11, ele foi Avulsionou. avulsionado. Aí ela ligou para a aluna que tinha atendido, né? Ele e falou, ai, pelo amor de Deus, a escola acabou de me ligar, a mãe, né? A escola acabou de me ligar, dizendo que aconteceu isso. E ela, vem para a faculdade. Foi um dia de semana, assim, né? Quarta-feira. E aí, eu bem lembro. Aí ela foi lá, eu estava dando aula, mas eu estava em aula teórica, eu não estava na clínica, não estava funcionando. Mas tinha uma monitora minha lá, aí eu, mande vir, que a gente dá um jeito aqui de fazer o atendimento. Aí ela ligou para. Aí eu falei, não, ele tá onde? Ah, tá em Lauro de Freitas, que é uma, assim, né, região metropolitana. E a faculdade é no outro lado da cidade. Aí eu falei, vai demorar muito, pede para a mãe. Tá trazendo no soro, professora. Eu falei, pede para a mãe reimplantar. Aí a mãe disse que morre de medo, não gosta de sangue, tem pavor, mas ela conseguiu reimplantar o dente do filho, né? E aí Graças a Deus. Olha aí. isso foi em 40 minutos. E Sensacional. aí, mais ou menos, né? Aproximadamente foi o tempo dela ir na escola pegar o menino e no caminho ela fez o reimplante. Aí, quando chegou na faculdade, a gente fez a contenção e ficou acompanhando. E aí, depois ela se mudou. Aí eu, meu Deus, tomara que ninguém faça ainda nesse dente, não mexa nesse dente. Resumindo, né? Agora eu consegui fazer a solicitação, ela fez a radiografia. 7 anos depois, o dente está lá, intacto, a raiz, né? Intacto assim, né? Tá calcificado. Sim. Vai Mas enclosar. sorrindo, tudo bem, né? E um detalhe, ele sofreu um novo trauma aos 13 anos, fraturou o 21, fez a endo do 21 e o 11 tá lá. Sem endodontia. Ah, só Olha, calcificado e a gente não teve necessidade de tratamento endodôntico, fechou o ápice e aí vamos continuar na com... verdade, ele entrou em infraoclusão ou só ele fechou o canal do... Não, perfeito. A linha certinha. Ah, Agora perfeito. Então, tá. a calcificação foi intracanal Só, e a parte não, periodontal foi preservada. tá, preservada, não anquilosou. Fantástico. Maravilha, né? Isso mostra Quer como é importante ter uma orientação, ter um, um pré-atendimento adequado, né, professor? Então, faz Você toda vê a diferença detalhes no que prognóstico. fazem a diferença, exatamente. Muito bem, caso muito interessante esse aí, realmente. Publicou esse caso? Ainda não, mas a Esse gente está. caso, esse caso realmente ele é exótico, não é É, diferente. e aí vários outros casos, né, que chegam em fratura radicular com a cartinha do cirurgião ou do implantodontista indicando a extração do dente porque tem uma fratura radicular e a gente, né, consegue Ah, preservar. preservar, né? Muito bem. É, então, assim, já me falou aí, né, um pouco do que já tá sendo desenvolvido ao longo do projeto. E hoje, atualmente, como é que está o projeto, né, em termos de desenvolvimento, assim? O que está em funcionamento? Se eu, por exemplo, se eu quiser, né, se eu sou um profissional, acabei de me formar, e eu gostaria de participar do projeto, como é que eu Sim, faço? Né, eu posso participar? sim, Outros acadêmicos de outras universidades podem participar? Como é que funciona? sim. Geralmente no início do semestre a gente faz um processo seletivo e aí geralmente é entrevista, né, e análise de currículo.
Pode, qualquer. A gente pede, pelo menos, né, tenha cursado endodontia, dentística, para, às vezes, até cursando endodontia, a gente pega, porque fica, não vai atender inicialmente, né, porque não tem ainda experiência, mas fica acompanhando, já analisa os casos. A gente, é assim, mais ou menos na metade do curso, né? Claro, claro. Então, e pode ser de qualquer universidade, pode ser cirurgião dentista, né, ou pós-graduando. Então, a gente sempre faz as divulgações pelo Instagram. Ah, uma Sim, coisa que eu também me esqueci de falar, que a gente tem o WhatsApp do projeto, né? Caso aconteça final de semana ou um horário, né? Assim, da noite, de madrugada, e mande, a gente sempre está olhando, né? E respondendo. Casos como esse, que era só tenta reimplantar o dente, né? Ou então leva no meio de conservação. O que que eu faço? Aconteceu isso. Olha, gente, segunda-feira nós estaremos lá. Procura tal local, né? A gente sempre faz indicação. Tem as UPAs, né? As unidades de pronto atendimento públicas ou as clínicas particulares também, né? Quem tem sim. condições de fazer, a gente faz toda uma orientação já inicial. Então, e pelo Instagram a gente sempre está divulgando o nosso processo seletivo. Então, como eu falei, né? A gente teve alunos até de Porto Alegre, de Pelotas, que, né, Sim. participou na época do online, né? Então, todo mundo é bem-vindo. Perfeito. Pois bem, vamos aqui para a nossa última pergunta, né? Quais os sonhos, e objetivos aí do projeto para o futuro? Ai, O que se muita coisa, espera para o futuro? muita coisa. Eu sempre tenho umas ideias, assim, né? A gente está querendo, né, unir, assim, oficialmente mais professores ao projeto, né, para que a gente tenha um suporte maior durante os atendimentos. Professores, assim, que não sejam só convidados, mas que estejam, de fato, no projeto. Nós temos aí a intenção de fazer um manual, tipo um e-book, né, uma cartilha, né, Perfeito. para o atendimento de trauma de um modo geral, né, com ilustrações e tal. Aí até já tenho essa ideia, já tem um tempo que eu e a professora Alessandra pensamos, né, em fazer, só que aí a gente começou a escrever e aí parou, mas a gente tem, hoje em dia, né, que tudo é muito online, muito eletrônico, aí a gente pensa em fazer de forma digital, né, essa cartilha, esse manual. E seguir, né, as orientações. Aí, agora a gente está na linha de escolas, né, de prevenção e de orientação, de conscientização de escolas, né, tanto dos profissionais quanto dos estudantes, mas a gente também pensa em academias, né, em os esportes, né, de um modo geral. Sim. Por aí, às vezes a gente fica assim, né, meio até triste, porque, por exemplo, as meninas ficaram desestimuladas, que elas foram fazer a palestra em uma escola e tinha professores que não estavam prestando atenção, estavam olhando o celular, e elas falando, montaram uma aula tão bonita, panfletos, né? Tão bonitos. A gente primeiro faz os questionários, eles preenchem os questionários para a gente ter uma noção, né, do Sim. conhecimento inicial. E tem muita gente que não, acho que, para quê? Até que um dia aconteça com alguém próximo, né? Porque ninguém está E muito, né? imune, né? Pois bem, muito bem. Sonhos bonitos, sonhos lindos e factíveis, né? Vamos trabalhar, né, professora? Vamos trabalhar bastante para botar Com isso para rodar. A senhora falou aí sobre, aqui na Universidade de Brasília, o projeto tem algumas vezes alguma comunicação com o pessoal da educação física, muito legal, né? Porque Sim, você pega o esporte na sua origem, né? Então, sim. talvez é uma ideia, né? Se aproximar do Departamento de Educação Física para, de repente, fazer ações, né, conjuntas e tal. Acho que é bem bacana Eu essa acho que foram vocês que publicaram essa semana, não foi? Postaram no Insta de um jogador de Foi. futebol, com um trauma em campo.
Ah, Os esportes sempre, né? Sempre a gente tem como fator de risco, não tem como. A Clara Padilha, a professora Clara Padilha, que trabalha lá com protetores bucais e tal, ela coloca, né, que não é uma questão de acidente, né, o trauma nos esportes. É uma fatalidade, vai acontecer, né, é. em algum momento. Então, ela Dificilmente a gente vê, né, e algum vai. jogador com protetor bucal. Sim, A é, gente vê muito na UFC, né, é nas lutas, nas artes, nas marciais, mas futebol, vôlei. cultural, professora. Não sei se você sabe, eu tenho um atleta que eu patrocino, né, eu acompanho ele há muitos anos, desde criança, hoje ele já é adulto. E aí, um dia ele foi para um campeonato com o protetor bucal. Chegou lá, o juiz falou que ele não ia lutar com o protetor bucal. Pediu para ele tirar, senão ele ia ser desclassificado. Imagina. Isso não tem muito tempo, né? Eu fui atrás, fui entender o que tinha acontecido e tinha tido uma ocorrência de um atleta que teve um engasgo, né? Um tipo de protetor. E aí isso virou uma situação de regulamentação, né? Para não utilizar. Olha que absurdo. E, obviamente, a gente fica pensando, né? Esse protetor bucal provavelmente não era um protetor individual. Era um Hum, protetor sem muitos Genérico. cuidados, né? E não era personalizado. Então, assim, a gente tem muita coisa ainda para desenvolver, muita coisa para poder convencer os atletas, né? Porque a gente luta, né, com poucas armas ainda para poder convencer da maneira que a gente precisa. Enfim, isso por um lado é bom, né? Porque a gente tem muito trabalho pela frente. Muito trabalho pela frente. Muito bem, professora, foi um prazer enorme recebê-la, né? Acho Foi ter o seu conhecimento aqui, a sua força de vontade, né? Porque eu acho que todos os coordenadores aqui que vieram até então são pessoas realizadoras, são pessoas que acreditam e fazem acontecer. Então, parabéns, né, pela sua realização até o momento. Tenho certeza que ainda muitos projetos, muitas ações dentro desse projeto ainda serão materializadas. Então, é muito bacana ver pessoas que realizam, né, e conversar com elas. E parabenizando, deixo aqui o seu espaço para você poder finalizar aqui com as suas últimas palavras aqui na nossa entrevista. foi um prazer muito grande, né, participar, né, ser a representante aqui da Bahia, né, que temos outros professores também, né, é, que trabalham com isso e me senti honrada, né, em ser convidada. É, agradecer a presença de todos aqui, né, é, e espero que a gente continue aí a nossa luta e outras oportunidades também que precisar, está aí à disposição, tá? Maravilha. Certeza, esse Brasil é pequeno, né? A gente está vendo que ele é pequeno. E hoje a gente tem essa possibilidade de interação fantástica. É das poucas coisas boas, né, que a gente teve com a pandemia, mas nos aproximou de certa forma, né? Isso é muito Verdade. positivo. Muito bem, muito bem. Então, nós vamos finalizando aqui, agradecendo muito a professora Érica, né, por estar aqui conosco, por ter compartilhado a sua história do projeto da Universidade Federal lá da Bahia, da Faculdade de Odontologia. E vamos finalizando convidando você, que está aqui conosco, para a próxima entrevista, que será no dia 30 de julho, quando receberemos os Centros de Pesquisa e Atendimento de Traumatismos em Dentes Decíduos, né, da Faculdade de Odontologia São Paulo, da FOUSP, representado pela professora Márcia Turola Vanderlei. Então, esperamos você lá no dia 30 de julho. Um abraço no coração, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigada. Abraço, professora. Abraço a todos. Muito obrigado. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau.